Olá, você com certeza já procurou nas redes sociais e fez uma investigação aí preliminar a respeito do que é a ginecomastia e de como que ela pode ser tratada. Mas ainda assim, ficou com alguma dúvida? Conhece alguém muito próximo, querido seu, um amigo ou algum familiar que quer fazer a cirurgia de correção de ginecomastia e não sabe muito bem como é que é a doença, o que é a doença, como é que se trata, o que causa? Então vamos conversar nesse vídeo hoje sobre tudo isso e vamos ver se você consegue ficar um pouco mais tranquilo a respeito do assunto. Meu nome é Daiane, eu sou cirurgiã plástica com foco em cirurgia plástica reconstrutora e o nosso assunto de hoje é ginecomastia. Então a primeira coisa sobre a ginecomastia é que em 95% dos casos ela está associada com outro componente, que é a lipomastia. Veja, o que é a ginecomastia? A ginecomastia é o aumento exagerado das mamas masculinas. Veja que todos os homens vão ter mamas, assim como as mulheres. Inclusive, você sabia que o homem ele pode ter câncer de mama? O câncer de mama nos homens corresponde a só 1% do total de casos. Então é muito raro, mas ainda assim os homens podem ter. Então isso comprova que, de fato, os homens vão ter sim mama. Em alguns casos, essa mama pode crescer mais do que deveria. Ao longo da vida do homem, em alguns períodos, a gente considera até que é normal que ele tenha um pouco mais do desenvolvimento das mamas. Geralmente são em fases de virada de chave hormonal. Isso vai acontecer geralmente logo ali nos primeiros meses de vida, né? Logo depois do nascimento, em que o bebê ainda vai estar sob o efeito dos hormônios da mãe. Isso pode acontecer também na puberdade e na vida mais adulta avançada. Então, aquele paciente ali em torno dos seus 50, 80 anos, inclusive essa faixa etária é a faixa mais comum de se ter ginecomastia. Então, o que é a ginecomastia? Então, esse aumento aí do volume mamário nos homens, em que a gente já viu que pode já acontecer em momentos da vida sendo considerados normais. Mas em alguns outros momentos, a gente tem uma persistência desse aumento do volume mamário ou um aumento muito exagerado e isso pode incomodar o paciente, então necessitar de tratamento. Isso é a ginecomastia, mas eu te falei lá no início do vídeo que 95% dos casos estão associados com lipomastia. O que é a lipomastia? É um acúmulo excessivo de gordura na mama. As mulheres têm muita gordura e muito mais parênquima mamário que os homens. Em alguns casos, os homens podem ter, junto com esse aumento do volume mamário, também um aumento de gordura. A lipomastia algumas vezes vai estar associada ali com aumento mesmo do peso, em alguns casos não, vai ser decorrente mesmo dessas alterações hormonais aí que vão causar, na maioria dos casos, esses quadros de ginecomastia. E quando a gente fala de ginecomastia, então, quais são as causas mais comuns? Lembra que eu falei que na adolescência, na puberdade, o homem pode desenvolver um quadro de ginecomastia? 25% dos casos de ginecomastia na fase adulta são uma persistência dessa ginecomastia que se desenvolveu na fase, então, ali da puberdade. Em alguns casos, a gente vai ter, então, medicação. Então, mais ou menos aí 10 a 25% dos casos vai ser algum remédio que a pessoa fez uso e acabou aumentando esse desenvolvimento das mamas. Geralmente porque esses hormônios acabaram também fazendo alguma alteração hormonal. E as medicações que causam ginecomastia, elas são muitas. A gente tem, por exemplo, a espironolactona. A gente tem algumas medicações que os pacientes usam para tratamento e controle de doenças da próstata. A gente tem também, por exemplo, o omeprazol. Sabia que o omeprazol, que você às vezes usa para queimação no estômago, ele pode, embora numa quantidade muito baixa de casos, causar um pouco de ginecomastia? Então, como você pode ver, a miríade de medicações que podem causar aí esse sintoma, elas são razoavelmente aí altas, né? A gente tem muitos remédios que podem causar isso. Alguns pacientes que tenham cirrose ou que tenham doença renal também vão ter ginecomastia por conta disso. Importante, tá? Alguns homens com tumor testicular vão desenvolver ginecomastia como manifestação clínica. Então, é sempre importante que vocês, homem, façam o autoexame da sua bolsa testicular, da sua bolsa escrotal, para avaliar se não existe nenhuma nodulação, nada de diferente no seu testículo. E quando desenvolve uma ginecomastia que aparece numa fase da vida ali adulta, súbita, sem nenhuma explicação mais pautável, é super importante que se faça uma investigação médica sim, porque embora seja raro, isso acontece em mais ou menos 3% dos pacientes que têm
que vão desenvolver ginecomastia. Então, embora seja muito raro, a gente precisa sim excluir no homem com ginecomastia que não tenha tumor testicular. Em alguns casos, até o hipertireoidismo ele pode causar, então, esse aumento aí das mamas nos homens. Então, as causas são, muitas. É muito importante, então, que o homem que desenvolve ginecomastia ele faça uma avaliação endocrinológica, para que a gente possa excluir, então, que tenha alguma dessas causas mais problemáticas e até para que o endocrinologista converse e veja se eventualmente não vale, em alguns casos, a pena ou trocar uma medicação que, de repente, o endocrinologista faça o diagnóstico de que seja ela a causadora, no seu caso, da ginecomastia, ou, eventualmente, em alguns casos, começar uma medicação para tratamento da ginecomastia. Existe possibilidade de tratamento medicamentoso da ginecomastia. A questão é que alguns casos não vão responder a esse tratamento. Então, é muito importante que você tenha um endocrinologista que seja seu parceiro e, felizmente, eu vi nas redes sociais, existe uma gama muito grande aí de vídeos e de conteúdo publicado por endocrinologistas falando da ginecomastia. Então, isso é um insight muito importante para você. Ter aí o acompanhamento do endocrinologista para você poder fazer um adequado tratamento da ginecomastia. E como que a gente faz o diagnóstico da ginecomastia, então? Uma vez que eu tenha excluído, tenha identificado aí, que não seja nenhuma causa grave, nada do gênero, como é que eu vou fazer então a quantificação dessa ginecomastia? Pelo exame clínico, o seu médico vai te examinar e vai avaliar então quanto de ginecomastia você tem, qual o grau, se de fato você tem ginecomastia, e provavelmente ele vai pedir junto um ultrassom das mamas para que possa avaliar então se realmente tem essa presença das glândulas mamárias aumentadas ali no seu exame. E uma vez que você tem assim ginecomastia, fez todo o seu screening endocrinológico para poder avaliar que não tenha nenhuma outra causa, mais relevante aí que justifique a sua ginecomastia, sendo que em 25% dos casos a gente nem encontra causa, é o que a gente chama de idiopático, a gente não vai achar nenhum fator que tenha causado a ginecomastia. Uma vez que você tenha então fechado o diagnóstico e não tenha nenhuma coisa diferente que precise tratar, não tem ali naquelas causas nada que, no seu caso, seja necessário um tratamento, como é que a gente vai então tratar a ginecomastia? Como é que a gente vai fazer a remoção então desse excesso de glândula e desse excesso aí que geralmente tem concomitante de gordura? Então a gente vai analisar cada caso considerando se você tem uma quantidade pequena, moderada ou grande de glândula e se você tem uma quantidade pequena, moderada ou grande de sobra de pele. Então, vai ser baseado mais ou menos nisso que a gente vai tomar a decisão de qual vai ser o melhor tratamento. Via de regra, como 95% dos pacientes vão ter lipomastia associada com a ginecomastia, a gente vai associar uma lipoaspiração da região do tórax masculino para que a gente possa, então, fazer o controle dessa lipomastia, fazer, então, a retirada desse excesso de gordura que o paciente tem no tórax. Associado com isso, a gente também vai fazer a retirada da glândula em excesso. Agora, por onde a gente vai fazer a retirada dessa glândula em excesso vai depender muito da outra questão que a gente comentou, que é do excesso de pele. Se o paciente tiver muito excesso de pele, a gente provavelmente vai ter que fazer uma incisão no tórax, mais ou menos ali 2 centímetros abaixo da areola, uma incisão um pouco maior, mais ou menos ali de uns 8, 10 centímetros. Se essa quantidade de pele ali que tem sobrando for realmente grande, geralmente a gente vai estar realmente indicado para poder fazer essa retirada mais agressiva, tanto da glândula quanto da pele. Se a quantidade de pele que se tem sobrando for muito pouca, a gente pode muitas vezes fazer a retirada só considerando o tecido ao redor da areola. Então, com uma incisão embaixo da areola, logo justa ali da areola, numa região que fica bem pouco visível, a gente consegue retirar a glândula. Em alguns casos, se precisar, retirar um pouquinho do excesso de pele. Então, o tratamento da ginecomastia vai girar basicamente aí ao redor dessas duas nuances: a lipoaspiração e a retirada da glândula, com ou sem a retirada da pele. Então, o tratamento da ginecomastia quase sempre vai ser por aí. Alguns pacientes vão precisar de mais de um tempo cirúrgico, ou seja, vão precisar de uma cirurgia complementar, vão precisar de um
toque depois de feita a cirurgia inicial. Algumas vezes porque a gente imaginou que não teria tanta sobra de pele, depois a cirurgia demonstrou que havia. Algumas vezes porque ficou alguma irregularidade. Algumas outras vezes porque sobrou um excedente ali de glândula mamária que precisa ser retirado. Então a gente consegue hoje fazer um tratamento da ginecomastia abordando então em todas essas frentes. Retirada do excesso de gordura, retirada do excesso de glândula e retirada do excesso de pele. Se esse vídeo complementou para você alguma informação que você não tinha, te elucidou alguma coisa ou te deu uma sacada, eu vou pedir para você comentar ali embaixo e vou pedir também para que você deixe dúvidas que tenham surgido eventualmente dessa nossa conversa. Se te acrescentou alguma coisa, por favor, clica ali no botão do like para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas e, lógico, se tem alguém que você conhece, que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, encaminha para essa pessoa que ela vai gostar com certeza. Um grande abraço, até mais!